Vai, Corinthians! E o Corinthians já foi, o Corinthians está no Rio de Janeiro, embalado pela fiel torcida, em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil. É isso aí, Corinthians! Para jogar com raça e com coração, é o time do povo, é o Coringão que já está no Rio. Amanhã tem Maracanã, tem Corinthians no Maracanã, onde o Timão já fez história. Pensamento positivo, fiel. Se jogar com raça, Coringão, é o que importa, é o que interessa, jogar com raça e com coração. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Tá chegando a hora, faça a sua inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações e seja o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Deixe o seu like, rapaziada, já chega deixando o like aí, sem moderação, porque é o seguinte, amanhã às 9h45 da noite tem Corinthians, tem Coringão lá no Maracanã. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E o Corinthians já foi, hein? O Corinthians já está no Rio de Janeiro e na saída do ônibus do CT Joaquim Grava para o aeroporto de Guarulhos, a torcida do Corinthians fez mais uma vez uma festa danada. Aliás, não é para menos, né? De novo, a torcida abraçou o ônibus com muitos sinalizadores, bandeiras, cantoria, a torcida empurrando o time. Vamos jogar com raça e com coração, é o time do povo, é o Coringão. O Corinthians já embarcou, portanto, o Corinthians já foi para o Rio de Janeiro, o Corinthians já está no Rio de Janeiro e vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Olha só que dupla. Fábio Santos e Roger Guedes, essa é uma dupla, são amigos, né? Dividem inclusive o mesmo quarto na concentração do Corinthians, são amigos desde a época do Atlético Mineiro, e esse aqui, ó, o de cá, né, em primeiro plano na foto, o de boné, né? O Roger Guedes, esse pode fazer a diferença, é artilheiro do Corinthians na temporada e pode fazer muito a diferença. Jogai por nós, Coringão! Jogai por nós, Coringão! Lá. Jogai por nós, Coringão! Vai, Corinthians! É o time do povo! É o time do povo! Mas esse aí é uma foto. Essa é uma foto da época do Red Bull, né? Red Bull contra o Corinthians. É o jogo contra o Flamengo. É o jogo contra o Flamengo, né? Mas se bem que o Corinthians, pegando esse gancho, tem que estar com a energia a toda lá em alta. Aliás, o Corinthians disse, até o Duílio Monteiro Alves, né, nas redes sociais, que o Corinthians já está energizado para esse jogo, depois do treino aberto, com a presença da torcida na Neoquímica Arena. Quase 30 mil pessoas estiveram presentes em Itaquera nesta terça-feira e hoje, nesta segunda-feira, né? E hoje, nesta terça-feira, na saída do CT Joaquim Grava, a torcida mais uma vez fez a festa. Olha só, provável time do Corinthians para pegar o time do Flamengo lá no Maracanã para a final da Copa do Brasil. Este é o provável time do Corinthians. Se não tiver surpresa, vai jogar com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e o Fábio Santos, o Fausto Vera, o Duqueiroz e o Renato Augusto, o Watson, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Então, esse é o provável time do Corinthians, se não tiver surpresa, e não deve ter surpresa, porque esses jogadores não viajaram para Goiânia, onde o Corinthians enfrentaria o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, jogo que foi suspenso. Então, foram esses jogadores poupados. Provavelmente serão esses os jogadores que irão começar o jogo contra a equipe do Flamengo no Maracanã. 0-0 do primeiro jogo, se der empate no segundo jogo, a partida será decidida por pênaltis. O Corinthians tenta repetir a história no Maracanã. O Corinthians foi campeão do mundo no Maracanã. Em 2000, decisão contra o Vasco, que tinha um timaço, campeão mundial, né? Jogo do campeonato mundial. O Corinthians empatou 0-0 com o Vasco, decidiu nos pênaltis e o Corinthians foi campeão do mundo. O goleiro Dida, né? Goleiro Dida era o goleiro do Corinthians. O Edmundo perdeu o pênalti e o Corinthians foi
campeão do mundo. O Corinthians, em 76, também fez história no Maracanã, na invasão corintiana. Gol do Russo, beijinho doce. E o jogo também foi para os pênaltis, e o Corinthians, na decisão por pênaltis, conseguiu a classificação em cima do Fluminense. Fluminense que tinha um timaço, tinha o Rivelino como jogador, a máquina tricolor, e o Corinthians foi para a final, à época do Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians já fez outras vezes história no Maracanã. E o Corinthians também já fez história no Rio de Janeiro, em 2015, no Campeonato Brasileiro, quando conquistou o título. O último jogo foi contra o Vasco em São Januário. E o Corinthians foi campeão brasileiro em 2015 também no Rio de Janeiro. E o Corinthians tenta fazer mais uma vez história na Copa do Brasil, ganhando jogos fora de casa. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil a primeira vez em 95. Todas as vezes que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, o Corinthians ganhou fora de casa, o segundo jogo fora de casa. Ganhou em 95 o jogo no Olímpico, o time do Marcelinho Carioca e o time do Viola, o time comandado pelo Eduardo Amorim. Ganhou do Grêmio lá no Olímpico, o Corinthians foi campeão. Em 2002, o Corinthians foi campeão em cima do Brasiliense, lá em Brasília, no Distrito Federal. O Corinthians foi campeão, o time que era comandado pelo Carlos Alberto Parreira. Tinha o Ricardinho, tinha o Gil, tinha o David, tinha o Kleber, aquela turma toda. E também, em 2009, o tricampeonato da Copa do Brasil, o Corinthians foi campeão em Porto Alegre, novamente em Porto Alegre, contra o Internacional dessa vez, e o Corinthians foi campeão com o time do Mano Menezes, comandado pelo Mano Menezes, o time que tinha o Ronaldo, tinha o André Santos, tinha o Dentinho, e tinha aquela galera toda. Então, o Corinthians pode repetir mais uma vez a história. Se é verdade que o Corinthians tem um aproveitamento de um pouco mais de 30% e apenas de 30% jogando fora de casa nesta temporada, o aproveitamento do Corinthians é muito baixo jogando fora de casa, também é verdade que, olhando para a história, o Corinthians conseguiu resultados importantes. E também é verdade que, na história recente, ainda nesta temporada, o Corinthians ganhou do Boca, tirou o Boca Juniors lá na Argentina. Você quer mais do que isso? O Corinthians tirou o Boca Juniors na Argentina, ganhando nos pênaltis também. Benedetto perdendo pênalti e o Corinthians, o Benedetto perdendo pênalti no tempo normal e o Benedetto perdendo pênalti na decisão por pênaltis, o Cássio fazendo defesas de pênalti. O Cássio é uma grande esperança do Corinthians nessa decisão de Copa do Brasil. Então, o corintiano tem que se apegar a isso, mas mais importante do que tudo isso para o torcedor corintiano, o que importa é que o Corinthians, independentemente da conquista de título ou não, jogue com raça e com coração, honrando a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Depois do jogo, provavelmente, Vitor Pereira vai falar sobre a permanência dele ou não no comando do Corinthians. A informação, e nós já trouxemos a informação aqui, é que ele deve ficar no Corinthians. O Vitor Pereira ainda vai responder isso para a direção corintiana, deve se reunir nos próximos dias com a direção corintiana, vai ser perguntado mais uma vez, independentemente do resultado, claro que ele vai ser perguntado mais uma vez na entrevista coletiva, amanhã depois do jogo, durante aqui o acabou a brincadeira, e o Vitor Pereira deve permanecer no Corinthians para a próxima temporada. E aí, rapaziada, quero saber de vocês, o que vocês acham, participe aqui no canal do Cereto, quero que vocês, o Matheus corintiano, amanhã é dia de jogar de igual para igual com o melhor elenco do Brasil, com raça e fé, vamos ser campeões. É isso aí, torcedor corintiano, raça e fé e coração. É o time do povo, é o Coringão, o Tony Rony, o maior adversário do Corinthians na quarta vai ser o VAR. Mesmo que não ganhe, o Corinthians fez um bem para os outros clubes, escancarou a arbitragem. O VAR, eu nunca ouvi se falar tanto de erro de arbitragem do VAR como agora. Outros times passavam batido. A força do Corinthians, da torcida, o tamanho fez um barulho enorme contra esse VAR. Tem que ficar de olho no apito, eu tenho falado aqui. O Diogo Marinho, bom dia, Cereto, bom dia, boa tarde, boa noite. O time titular do Corinthians é excelente, muito competitivo e seguro, de forma muito acertada. O VP fez uma ótima mescla de jogadores veteranos e jovens promissores. Vamos torcer para que venham muitos reforços de peso na próxima temporada e que o clube faça uma necessária limpa no elenco de baixo.
O próximo comentário, a Jacinete Silva. Jacinete Silva, só se preocupa com o Pedro, só tem que se preocupar com o Pedro, não pode deixar o cara jogar, e o Corinthians tem que jogar de igual para igual, como jogou contra o Atlético Goianiense no jogo de volta, ali sim jogou com raça e vontade. Você vê que o torcedor do Corinthians está pedindo raça e vontade, é o que o torcedor do Corinthians pede para os jogadores. O Ellison Rizioli, boa noite, Cereto, é de arrepiar, aqui é Corinthians, ou você é, ou você não é. Ou você não tem como saber o que é. Exatamente, só quem é corintiano sabe exatamente o que é ser as delícias e os dissabores, as delícias e as agruras de ser corintiano, muito mais delícias, né? Porque o corintiano ele se veste, né, do sofrimento. Ele se veste do sofrimento, ele gosta disso, e o corintiano está acostumado com este sofrimento. E vai ser com muito sofrimento, não será por menos, e com sofrimento é mais gostoso ainda esse título da Copa do Brasil, e tenho certeza que o Corinthians vai conquistar esse título da Copa do Brasil contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos, o Corinthians vai ser o campeão da Copa do Brasil. Eu quero a sua opinião. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto. A sua opinião é muito importante para nós. Olha, hoje às 9h30 da noite, tem o Acabou a Brincadeira. 9h30 da noite. Faça a sua inscrição também no canal do Cereto. Para você se tornar o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Se você está gostando, deixa o like que é muito importante, deixa o seu like, é apenas um clique, deixa o like aí que vai ajudar muito o canal, e me segue lá nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto no Twitter. Vamos jogar com raça e com coração, é o time do povo, é o Coringão, vai Corinthians! Vai, Corinthians! Olha, hoje, 9h30 da noite. 9h30 da noite tem Acabou a Brincadeira, live especial do jogo de amanhã, né? Pra gente falar muito do jogo de amanhã entre Corinthians e Flamengo. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.